pessoal, voltei aqui para trazer mais conhecimento bíblico para você e hoje a temática está simplesmente maravilhosa, muito importante e rica. Então, para você que não me conhece, meu nome é Joyce Souza, sou uma mulher cristã e este é meu propósito, trazer conhecimento bíblico de forma simplificada para você aplicar na sua vida. Amém? Então vamos dar início? Hoje o nosso texto bíblico ele se encontra em Provérbios 22, versículo 6. No meio evangélico é um versículo conhecidíssimo. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Em outras palavras, comece a semear a palavra de Deus no coração do seu filho, enquanto ele é uma criança, para quando ele for um adulto, ele não se desviar dos caminhos do Senhor. Então hoje eu quero trazer uma chave aqui para você, para a gente começar essa aula. A criança de hoje é o adulto de amanhã. A parte que nos cabe de ensinar é enquanto eles estão debaixo de nossas asas, enquanto nós temos o governo sobre a vida deles, enquanto nós somos autoridades sobre a vida deles. Porque quando ele for velho, na sua maioridade, na sua independência, o trabalho precisa já estar pronto. Amém? Apenas colher os frutos. Mas nessa fase de criança, pré-adolescência, adolescência, um jovem, é nossa responsabilidade como pai e como mãe. Então você não pode olhar para o seu filho apenas como uma criança. Você olha para esse menino que você tem em casa, vamos supor, de 5 anos, 6 anos, 9 anos, e você fala, é só uma criança. Ei, não é só uma criança. É um adulto, é um homem, é uma mulher em formação. Ele está sendo formado por você, pai e mãe. Então não olhe ignorando o fato de que esse serzinho, hoje criança, adolescente, eu não sei em que fase você se encontra na sua casa, futuramente será um homem formado, uma mulher formada. Então não ignore essa verdade. Essa criança não é apenas uma criança, é uma mulher, é um homem ainda em formação. Eu trazendo essa verdade para você, te traz paz ou te assusta? Você olhando hoje para a criação que você está dando para o seu filho, assusta em saber que futuramente ele será um adulto com este comportamento ou te traz paz? Então, se você se encontrar assustado, fica nesse vídeo que até o final você vai sair daqui edificado, com a mente totalmente liberta e preparada para mudar o comportamento, tanto seu quanto da sua criança, a partir da palavra de Deus. Aqui na minha casa, eu me encontro em 3 fases. Eu tenho filho de 1, de 6 e de 9 anos. São fases totalmente diferentes. E a gente sabe que o mais velho, entre aspas, é o que sofre mais. Porque a gente é inexperiente, a gente não sabe como cuidar, a gente não sabe como educar. E quando eu tive o mais velho, eu não estava nos caminhos do Senhor. Então a educação que eu dei para ele foi a educação que eu recebi. Não foi uma educação bíblica, cristã. Foi uma educação mundana, uma educação idólatra. Então eu não dei para ele aquilo que ele precisava para ser futuramente um adulto saudável, maduro e responsável. Porém, pela graça e misericórdia do Senhor, fomos alcançados quando ele ainda tinha seus 4 anos, de 4 para 5 anos. E isso foi uma bênção, porque ele ainda se encontrava na primeira infância. E hoje eu tenho a alegria de ter um filho de 9 anos que tem o desejo no coração de completar logo 12 anos para poder fazer junto com o seu aniversário uma comemoração pelo seu batismo. Então eu entendo que eu já consegui implantar a semente, a palavra no coração. Independente da fase que seu filho está, naturalmente ele vai crescer, vai se tornar um homem, vai se tornar uma mulher. A ciência, ela já comprovou que o adulto ele é resultado da sua infância.
Sendo mais específica, ele é resultado da sua primeira infância, que fica ali entre do momento que nasce até os 7 anos, mais ou menos. Então, tudo que a criança vive, aprende, desenvolve nessa fase, ela automaticamente leva para a fase adulta. Isso a neuroplasticidade, é uma palavra um pouco mais difícil, mas é plasticidade do cérebro. É a capacidade que o cérebro tem de se renovar, de se modificar. Então, nessa primeira infância, o cérebro é uma potência, uma máquina. Tudo que entra ali vai dar fruto. Tudo que vai entrando ali na mente da criança vai dar fruto. Então, se você semear coisas ruins, obviamente, certamente, futuramente essa criança vai crescer com comportamentos ruins, conceitos ruins, práticas ruins. Agora, se você está implantando na mente dessa criança coisas boas, mais precisamente a palavra de Deus, futuramente ela irá dar bons frutos. E eu quero trazer aqui para você uma reflexão acerca de 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, abra sua Bíblia, confira a leitura junto comigo. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, que nós conhecemos como Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz de Cristo. O que isso significa? Significa que Satanás, o inimigo da nossa alma, ele tem total acesso à nossa mente. Ele não consegue nos aprisionar no espírito, ele não consegue nos aprisionar na alma, mas ele consegue alcançar a nossa mente. Toda batalha, ela é a partir da nossa mente. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque criança, algo que eu costumo dizer com muita frequência, criança não é anjo, você precisa ensiná-la no caminho que se deve andar, sim, desde pequeno. Ela não é um anjinho, ela é um ser humano, é uma alma em formação. Ela é uma mente em formação, é um espírito em desenvolvimento, é um corpo em crescimento. Você precisa cuidar porque Satanás pode tomar a liberdade de entrar. E existe um ditado popular que diz assim: mente vazia é a oficina do diabo. E de fato, é um ditado popular, isso não está na Bíblia. Mas em paralelo com o texto bíblico que nós lemos, nós entendemos o porquê deste ditado. Porque quando a minha mente está vazia, quando a minha mente não está alimentada, quando eu não estou vestida com o capacete da salvação, o que acontece? Ele tem liberdade para entrar e fazer o que ele quiser. Doutrinar da maneira dele. A criança ainda não tem o discernimento, ela não tem o entendimento das coisas. Então, se ela está ali com a mente vazia, todo quanto ensinamento vier, ela vai absorver. Olhando para o mundo em que nós estamos vivendo, onde as doutrinas estão cada vez mais satânicas, diabólicas, malignas, nós temos que entender que quanto menos Bíblia eu coloco na mente do meu filho, quanto menos a palavra eu ensino para ele, mais espaço tem para ele receber o que vem de fora. Você tem que ter essa compreensão, esse destravamento da sua mente. Enquanto pais e mães, tios, avós, independente se você tem uma criança sob a sua responsabilidade, entenda, você precisa moldar a mente dela, aproveitar essa facilidade que ela tem de aprender e moldar a mente dela, ensinando desde a primeira infância a palavra de Deus. Porque aquilo que ela aprender, ela vai frutificar lá na frente. Paulo, ele diz também na sua carta aos Romanos 12, versículo 2, confira, para que a gente não venha nos conformar com o mundo e renovar a nossa mente. E como eu renovo a minha mente? Diariamente. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Eu já sou mais velha.
Então, para conceitos, princípios e valores que eu já carrego desde a minha infância há muito tempo, são mais difíceis de eu tirar. A criança não, ela não tem nada, ela é um papel em branco, aquilo que você colocar vai ficar. Então aproveite essa primeira infância para poder ensinar o seu menino o caminho que ele deve andar. Entenda, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Eu vejo alguns pais usando a desculpa do livre-arbítrio para se omitir mesmo da educação dos seus filhos. Eu não vou me esforçar porque futuramente ele vai fazer o que ele quiser da vida dele. Amado, se a Bíblia é tua regra de fé e prática, e a Bíblia diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar, entenda, você está sendo omisso em relação à criação e educação do seu filho. Então, se empenhe sim em ensiná-lo, em colocar limite, aplicar sobre a vida dele princípios, valores, porque futuramente o adulto que ele se tornar vai ter sido resultado da sua criação. Um versículo em Provérbios que diz assim, capítulo 17, versículo 21. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. E isso é muito sério. A Bíblia está nos falando, você está gerando a sua futura tristeza. Mais uma vez, o texto bíblico responsabilizando o pai e a mãe pelo resultado da vida de um filho. E por que eu quis trazer este assunto específico? Porque hoje em dia é muito comum nós vermos vários tipos de educação. Respeitosa, positiva. Primeiramente, eu não vejo que haja uma educação negativa, tá? Nós temos que entender isso. Cada família aplica a educação que acha melhor ao seu filho. Não estou defendendo nenhum tipo de violência. Violência é crime, tem que ser denunciado, ponto, e acabou. Não tem discussão quanto a isso. Mas eu deixar o meu filho, por exemplo, se jogar no chão, fazer birra, ficar se agredir os irmãos por conta da fase que ele está passando, é negligência. Eu tenho que entender que cada fase tem uma demanda, mas eu também tenho que entender que os princípios e os valores não mudam independente da fase que ele está passando. A minha responsabilidade é adequar o ensino para que ele venha entender. Eu falo, por exemplo, de obediência com o de 9 anos, de maneira totalmente diferente da que eu falo com o de 6 anos. Porque o de 9 já entende de uma forma, o de 6 ainda é jovem demais para entender da maneira com a que o de 9 entende. Com o de 1 ano, eu não sento para falar de obediência com ele. Eu vou durante o dia instruindo ele a me obedecer. Isso é discipular, isso é ensinar, isso é instruir, entendendo que se hoje meu filho fala um palavrão, foi porque eu negligenciei lá atrás essa formação. Se hoje o meu filho ele tem costume de agredir as pessoas, foi porque lá atrás eu negligenciei essa instrução. A palavra hoje para nós, pais, é responsabilidade, porque a criança que nós estamos criando hoje será o adulto de amanhã. Que tipo de adulto nós estamos criando? Que tipo de pessoas estamos preparando? Estou falando aqui para homens e mulheres que têm princípios cristãos, bíblicos. Talvez você não vai entender algumas coisas que eu estou falando se você ainda não conhece a palavra de Deus. Mas eu te convido a ficar aqui comigo neste canal para aprender e aplicar na sua vida, na sua casa, juntamente com a sua família. Amém? Para encerrarmos então o vídeo de hoje, entenda uma coisa, dentro da sua casa você é autoridade instituída por Deus. A Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Automaticamente, pai, mãe, vocês são autoridades dentro da casa de vocês, onde vocês têm total domínio e controle. Hoje em dia, a criança vai muito cedo para a escola. A partir dos 4 anos é obrigatório
ela está dentro de uma escola, sendo doutrinada, sendo ensinada. Então lá é um ambiente que você não tem domínio, onde você não tem controle. As professoras, elas seguem uma grade curricular pronta. Elas aplicam aquilo que o governo traz para que elas apliquem nas crianças. Dentro dessa grade curricular, nós sabemos que tem conteúdos que vão totalmente contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Então fica para você essa reflexão. Aproveite o seu filho dentro da sua casa. Use a sua autoridade para instruí-lo no caminho certo. Independente da fase que ele está, é responsabilidade sua formá-lo para amanhã ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Então fica com Deus, espero que você tenha entendido a mensagem, espero que você tenha aprendido com essa palavra. Deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, a sua sugestão de vídeo, vou amar ler e responder a cada um, tá bom? Então já deixa também o like, né? Já curte aqui o vídeo, se foi edificante para a sua vida, se é edificante para a sua família, e fique na paz do Senhor.